Oi! Oi, tudo bem? A gente tá com uma missão hoje que é de falar um pouquinho para vocês. A maioria já deve conhecer a nossa história, mas ela é um grande testemunho, né? Até mesmo pra gente. Acredito que às vezes a gente se olha e pensa: meu Deus, será que tudo isso aconteceu? É verdade, de como tudo desenrolou e até onde a gente chegou também. Sim. Ver que Deus esteve cuidando de cada detalhe. E aí a gente vai resumir um pouquinho aqui, mas focar em outras coisas que talvez, como a gente tá longe, nem todo mundo sabe, nem todo mundo acompanha. Mas enfim, nosso relacionamento é uma grande prova de como Deus ele nos guia até os planos dele, né? E aí, falando um pouquinho da nossa história, né? Uma pincelada aqui. A gente se conheceu previamente em 2019. Eu estava voltando ali no Clube de Desbravadores desde 2017. E aí, em 2019, teve o Campori da Divisão Sul-Americana. E lá eu conheci essa obra da criação, essa obra divina da criação. É... E aí eu conheci a Hannah, conversei um pouco com ela e depois eu pensei, vou tentar ser amigo dela. Mesmo ela tendo voltado para Macapá, eu continuei mandando meme para ela, continuei conversando com ela. Foi. E daí a gente acabou conversando todos os dias. E aí a gente começou a perceber que os nossos pensamentos eram os mesmos ali. O Isaías, a gente conversava muito sobre livros cristãos. A gente tem um livro que a gente gosta muito, que é Cristianismo Puro e Simples. E a gente começou a debater muito sobre isso, e sempre ajudando um ao outro, mesmo sendo amigo, assim. E a gente leu também junto. A gente leu também junto. Então aí o Isaías, ele tava se fortalecendo na igreja na época, né? E daí eu pude também ajudar ele, assim, ele também me ajudava. E aí a gente acabou evangelizando de certa forma um ao outro, né? Isso. Eu já tinha, acredito que aproximadamente 7 a 8 anos de adventista. E aí, posteriormente, que eu vim a batizar. Nesse meio período, o Isaías conheceu, aí eu mostrei pra ele como que funciona aí, né, no norte. E aí ele participou de algumas missões Caleb e foi bem impactante. Então, desde o começo a gente viu assim que Deus ele queria que a gente ficasse junto por um propósito maior. Então, a parte de realização da missão dele, e isso possibilitou que a gente pudesse ter um primeiro encontro, pudesse também ter momentos juntos, e principalmente ter fé que ele também estava cuidando da nossa história. Então, do namoro, do noivado que a gente teve também em Macapá, Sim. e posteriormente até o casamento. Eu acho que o importante foi que desde o começo a gente sempre colocou Deus assim muito na frente, porque querendo ou não era um relacionamento à distância e tinha muito do isso não vai dar certo, mas a gente conseguiu acreditar que Deus ele queria que realmente a gente ficasse junto. E aí, tanto é que nosso culto de ação de graças, o nosso noivado teve um culto, e isso é algo que marcou muita gente, porque a gente, nossa, foi colocando literalmente nas mãos de Deus que seria possível a gente realizar futuramente nosso casamento. E hoje nós já somos casados. Sim, já vamos completar um ano já, mês que vem. E graças a Deus, né, a gente também viu no nosso casamento essa realização desse sonho de que Deus estava cuidando de tudo. Nós tivemos que conseguir um lugar para a gente casar, né? Na época a gente tava com uns empregos que não eram tão estáveis, né? A gente estava trabalhando autônomo ambos. E aí a gente falou, não, mas a gente quer um casamento, a gente quer casar na igreja, a gente quer fazer algo que dê para todo mundo ir. E quando todas as vezes que a gente ia em algum lugar para fazer um orçamento era O muito custo era caro. muito elevado. E a gente ficava, nossa, será que a gente vai conseguir? E acabou, né, que Deus ele foi cuidando de tudo. O inimigo tentou destruir algumas coisas, mas a gente viu que Deus ele foi bem maior. E o nosso casamento, nossa, as pessoas que olham veem realmente como um grande testemunho. Nossa, eles conseguiram, então a O que gente também foi o consegue. ponto central. E, inclusive, algo que foi uma resposta de oração foi até mesmo o próprio local. Que os locais que a gente viu eram tudo inviável para a data, todos inviáveis. Questão de preço, quantidade de pessoas. E aí a gente conseguiu, digamos assim, na igreja mais bonita da nossa cidade. E justamente nessa igreja, uma igreja que não tinha casamento há tempos, justamente pela dificuldade de conseguir essa concessão.
E com a gente foi algo muito simples. O responsável pregou em um culto na nossa igreja, uma escola sabatina. E aí a gente comentou, e ele falou, nossa, claro, vocês podem casar lá. Só, Era só falar o dia. é, E a gente ficou muito surpreso, né? de surpresa, porque todo mundo falava o contrário, que era algo inviável, que todo mundo Que era achava uma difícil. pessoa difícil, e principalmente o local algo difícil, que não tinha casamento há muito tempo lá. E graças a Deus, né, a gente conseguiu casar lá. E foi um casamento, assim, maravilhoso. Principalmente a parte da pregação, tudo foi combinando, a gente foi vendo como Deus ele foi cuidando de cada detalhe, assim. E a gente viu que foi realmente ali o ápice, né, desse grande testemunho da gente, de começar um relacionamento lá em 2020, no final de 2020. 19 para 2020. E aí a gente agora tá aqui, vê que Deus ele cuidou de tudo. E vê que Deus ele vai conquistando coisas pra gente. A gente sempre se dedicou pra Deus e tava ali ajudando, né, nas coisas da igreja, não deixando de Sempre, servir, né? sempre colocando Deus à frente para que ele cuidasse das nossas coisas. E aí a gente viu como Deus ele nos proporcionou uma casa, proporcionou pra gente tudo da nossa casa praticamente. Eu acho que são poucas coisas que a gente teve que comprar na nossa casa, porque Deus ele foi dando tudo assim pra Isso gente. foi incrível. A casa, o carro, os empregos. Isso, a gente também começou a trabalhar. Durante esse período passei em um concurso e aí o Isaías também conseguiu um trabalho, mas a gente viveu assim alguns meses de casamento assim confiando em Deus, sabe, não deixando de já virando um prova e vede, não deixando de dar os nossos dízimos, né, nossas ofertas, de fazendo um pacto com Deus. E a gente viu quanto Deus ele foi guiando a gente, deu empregos bons pra gente, de tudo da gente, assim, a gente viu o A amor mão dele, dele. né? A mão dele também sobre nós. E tudo isso porque a gente dedica a nossa vida, eu acredito que é uma questão de comunhão com Deus e de parceria também com Deus, né? A gente ajuda no Sim, clube. sim, eu acho que é justamente essa proatividade em ajudar ele. Ele, na verdade, é ele que precisa, a gente que precisa da ajuda dele, né, na verdade. Mas essa proatividade de Se colocar à se disposição, né? colocar à disposição, ser solícito com o ministério, é o clube, é o Ministério Jovem, é o Ministério da Mulher, é o Lar e Família, é a sonoplastia, não importa qual seja. Mas é sempre aquela coisa, o que que eu posso fazer a mais pela obra, pelo Evangelho? E isso nos proporcionou um grande crescimento como líderes. Durante esse período de namoro, a gente se formou em líder de Jovem. jovens, em líder de desbravadores. E agora a gente também está acompanhando tá acompanhando os adolescentes, né, da nossa igreja. E a gente recentemente também me formei em líder do Ministério da... Líder não, né? Aquela formatura que tem do Ministério da Mulher. Foi E aí, investida. e assim a gente vai caminhando, fazendo tudo que a gente pode ali para ajudar a Deus. A gente também trabalha com a parte da comunicação da nossa igreja. Comunicação, sonoplastia, É, diretores de desbravadores. o Isaías é diretor de Desbravador esse ano, foi o nosso primeiro ano de casamento e aí veio essa missão do Isaías ser um desafio, do Isaías ser diretor do nosso clube daqui. E é um clube distrital, então dá bastante mais responsabilidade, né? Bastante mais trabalho. Mas a gente tem conseguido, eu falei, se Deus ele deu pra gente uma casa, se ele deu pra gente um carro, se ele deu pra gente um ao outro, né? É porque a gente tem que fazer a nossa parte aqui. E sempre que pode dar o nosso testemunho para as crianças, para que elas também possam estar confiando em Deus. Dia 31 de janeiro de 2025 vai ao ar o programa do Feliz Sábado, que é contado brevemente um pouco da nossa história, inclusive até uma questão também de fidelidade de jejum também. Então, já fica a dica aí, já marca na agenda de vocês, 31 de janeiro. É verdade. Durante todo esse período do nosso namoro, noivado, casamento, sempre que a gente vê que precisa da mão de Deus, a gente fala, não, tá na hora da gente fazer um jejum. E a gente sempre que pode estar jejuando juntos, né, pelos nossos propósitos, né, para que Deus ele esteja realmente à frente. É o mesmo. Testemunhar e principalmente para que outras pessoas possam ver que quando você coloca Deus à frente, não há chance de dar errado, é chance de 100% dar certo. Por maior que seja a dificuldade, quando Deus cuida do que é teu, Ele vai cuidar com o amor dele. É verdade. Quando a gente também cuida das coisas dele, né, ele também cuida da gente com amor. Então, convidamos a todos agora a adorá-los com seus dízimos e ofertas, demonstrando o vosso reconhecimento e gratidão.
E é isso, um pouquinho sobre a gente aqui, um pouquinho da nossa história, do que a gente passou esse ano também. É, E por maior que seja o desafio, por maior que seja a batalha, se você colocar Deus à frente, até mesmo no seu casamento, que é o principal, Ele vai cuidar. Não há desafio tão grande para um Deus tão grande. É verdade. E estamos aqui, estamos felizes, estamos com saudades, né? Que também a gente considera como. Eu sempre vai ser minha igrejinha do coração. Isaías, amor, você considera como igreja também, né? Considero. E a gente tava, como é um encontro de casais, a gente tava até zoando. Quem manda na nossa casa é Deus! Jesus, Deus que manda na nossa casa. E que Ele possa também estar cuidando da casa aí esses casais que estão aí hoje. Que Deus possa vir estar abençoando vocês, assim como Ele tem abençoado a nossa vida. E que também vocês possam dedicar a vida de vocês como um casal com um propósito maior de estar realmente ajudando a Deus, né? Ajudando a obra, cuidando aí das coisas que Ele pede pra gente. Eu acho que essa é a coisa mais importante, é o propósito maior de Deus unir duas pessoas, é para que Ele possa apressar a vinda dele, né? Amém. Amém, irmão? Amém. Ô, glória. Tchau! Tchau, tchau. E tem uma curiosidade. Aqui não tem essa de, tá brigado, dorme no sofá. Não. Se alguém dorme no sofá, Satanás deita na cama.